Bom dia, irmão, bom dia, irmã. A gente vai pensar um pouco sobre a lição 8 do livro de Jó, nos capítulos 7, 10, 13, mas a partir do versículo 13 até o capítulo 14, o versículo 6. A gente sabe que o nosso irmão Jó sofria demais diante de uma contradição absoluta que ele vivenciava. Ele se sentia injustiçado, inocente, diante de um Deus justo. Ora, esse Deus justo praticaria uma injustiça? E é assim que ele se sente, e é assim que ele se manifesta. Jó é aquela pessoa que poderia dizer de si próprio que ele vivenciava o fruto do Espírito Santo. A alegria, a paz, a longanimidade, aquela paciência de se manter diante de uma situação, por exemplo, na qual você levanta o muro e o muro cai, você vai e levanta o muro de novo. O muro cai, você vai levanta de novo esse muro, tentando dar alinhamento, estabilidade, ou seja, é aquela situação na qual a gente tem a virtude, ou procura exercitar para ter a virtude de perseverar diante das contraditoriedades, e você faz isso em benefício de outro, em benefício de você mesmo. E assim era Jó, que era bondoso, que era cheio de bondade, de benignidade, que tinha a paz, em suma, alguém que vivia para agradar ao Deus, ao único Deus, que agora se voltava contra ele. Era assim que ele entendia. Num dos seus clamores, ele vai dizer para Deus. Jó diz para Deus, e diz para seus amigos, e diz para Deus: a minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, isto é, cheia de terra. A minha pele se encrosta e de novo supura. Lá no capítulo 7, versículo 5, Jó é alguém que ele procura demonstrar para Deus o quanto ele está sofrendo. E ele diz para Deus, lá no versículo 17 e 19, que é o homem para que tanto estimes, e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, cada momento ponhas à prova. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Isto é, sem dor. A todo tempo, não há um intervalo de tempo de Jó que não é de dor, pois ele se vê diante dessa pessoa, desse ser onipotente, único, como alguém que está dentro de uma lâmina de laboratório. Esse Deus com o microscópio fica ali observando ele, fica vendo como fustigá-lo, fica examinando ele, fica dissecando ele. Jó expõe para Deus que Deus fez a ele, Jó, como fez a toda criatura, que entreteceu, que fez o átomo dele, a célula dele, que pôs olhos, que pôs bocas em todos os seres humanos, que pôs boca nele, Jó, que pôs oxigênio em seus pulmões, que pôs sangue em seu coração. Jó fala: como é que você pode fazer isso com a sua criatura? Você fez suas criaturas e você faz isso com uma delas? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador dos homens, espreitador, aquele que está na espreita, que está na tocaia, procurando um jeito ali de fazer alguma coisa contra alguém. Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado. Jó não pode consigo próprio. Ele sofre a soma de todas as contradições. Nessas palavras do seu protesto, na consciência de que ele é alguém finito lutando contra o infinito, procura expor para Deus que ele é alvo de uma situação não só única, como absurda, porque não só por ele ser quem ele é, servo, devoto e dedicado do Senhor, mas por ser uma criatura como qualquer outra criatura que Deus construiu, que é digna do amor dele, e isso não é uma manifestação do amor dele. Veja que Jó já demonstrou em passos anteriores, lembradas pelos meus irmãos Vinícius e irmão Renan, que Deus é soberano, a soberania de Deus é indiscutível, mas na situação de sofrimento, a quem você pode recorrer, você não pode recorrer. Jó vai clamar para Deus logo em seguida, e mais de uma vez: deixa-me em paz, esquece de mim, me deixa aqui. E aí, aquela pergunta que acompanha todo o livro de Jó, até antes de obter uma resposta,
está lá no capítulo 10, no versículo 2. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Jó se sente como uma pessoa que Deus escolheu para brigar. Deus escolheu um único homem para brigar, não um único homem para amar, um único homem para brigar. Jó, ainda nessa continuidade, se põe para Deus, porque ele está buscando um diálogo na verdade. Se existe a pergunta, existe a situação de você buscar uma resposta. Uma porta se abre e você possa perguntar para o juiz, dizer para ele, viu, quem é você agora? Quem é o senhor agora, onipotência? O senhor é quem faz a acusação? O senhor é que está de conluio ali com o promotor para me prejudicar? Como ele vai dizer lá nos versículos 3 a 6, ainda do capítulo 10. Parece-te bem que me oprimas? Que rejeites a obra das tuas mãos? E favoreças o conselho dos perversos? Ou seja, Deus tem alguém que está sempre ali defendendo a posição do amor, do diálogo, da bondade, da benignidade, do domínio próprio, né? Isso é aquela situação de você ser impactado, mas conseguir se dominar com finalidade do bem e de resistir mesmo, de resiliência, de conseguir se amoldar a uma situação para avançar mais um passo dentro da sua vida. Essa pessoa é a pessoa que sofre a ação de Deus, dando razão ao perverso, dando razão àquele que faz o mal. Esse é o argumento de Jó também. Todas as ponderações possíveis na busca dessa resposta, desse diálogo, Jó faz. O que mais ele poderia fazer? Se não clamar e protestar. Então a gente vê, irmão, que não é errado a situação do homem quando sob tortura. Sim, porque Jó está sob tortura, né? Talvez a gente não passe por uma situação tão torturante assim, mas ele passa. Por que tortura? Porque não lhe é permitido morrer. Ele quer morrer, quer que se tire a vida dele, mas não consegue isso. Lá atrás já amaldiçoou o dia em que nasceu e a noite em que se falou que tinha nascido um homem, né? Agora ele está dizendo para Deus assim: tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? É assim que Deus avalia as situações? Com um olhar humano? E Jó quer saber o tamanho desse pecado que ele tem, de forma que ele possa se defender. São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Jó tenta dizer para Deus que ele não é um homem, que ele é onipotente, que ele precisa ter com Jó um tipo de consideração, na qual esse poder absoluto não se manifeste assim sobre a vida dele. Para nós, nos dias de hoje, que enxergamos as coisas de frente para trás, podemos ver na vida de Jó, como na vida do Senhor Jesus, que há um para quê. Para nós é exemplar que possa haver essa consciência do poder absoluto, da soberania de Deus, que faz das nossas vidas o que Ele quer, porque a vida não é só o alcance do olhar humano, a vida é uma continuidade que segue pela maravilha, que vai avançando para diante, assim nos ensina o Senhor, mas a gente não sabe disso. Então a gente se vê na situação, a rigor não sabemos, temos essa esperança, pois, bom, quem já está lá já sabe, a gente não sabe ainda. Agora, na vida de Jó, se há um para quê, ou seja, que a finalidade da vida dele, entre outras situações, é nos fazer tomar conhecimento de que sim, o sofrimento é da condição humana, não queremos ele, esperamos a misericórdia de Deus, mas ele pertence à vida humana e a consciência disso, desse mal-estar, nos ajuda a atravessar a vida, a aproveitar e usufruir os momentos de alegria e ir tomando força para as outras coisas que não nos dão alegria. Então, há uma finalidade que é um para quê que nos alcança. Mas Jó está na situação da pessoa de saber por quê. Ele quer saber por quê. Então, se há essa finalidade
da consciência do sofrimento para nós enxergarmos na vida de Jó, para enxergarmos também esse até primeiramente do que acabei de falar, prioritariamente a ideia, o conceito, o absolutismo de que Deus é soberano. Há uma soberania de Deus, Ele controla universos. Então nossa vida está exposta nas mãos dele. Devemos viver em temor, em tremor, em amor. E Jó vivenciava isso. Portanto, na situação do porquê, por que estou passando por isso, ó Pai, também fica o exemplo de que nos é cabível perguntar isso. É a condição humana, podemos perguntar, sabendo que é um para quê, e que algumas vezes, muitos de nós, ou alguns de nós, enxergam esse para quê depois, né? Jó pode enxergar, porque ele é renascido, né? Deus o faz renascer ainda nessa vida. Mas poderia ser que não, bom, no caso dele vamos dar como concreto, tá? Ele enxerga isso nessa vida, mas há outros que não, que vêm a falecer e só vê no próximo estágio todo o sentido da vida completo. E não estou dizendo que Jó viu isso completamente, mas ele vê isso em grande parte, porque ele é estabelecido, ele é renascido da parte de Deus. Então vejamos, soberania de Deus, sofrimento é da condição humana, e não nos é negado dizer o porquê. Porque, eu digo, porquê de novo, né? Porque essa pergunta que compõe a trajetória de Jó, ele está dizendo para Deus, por que estou passando por isso? Ele que espera uma resposta de Deus. Então também, isso é uma condição natural do ser humano. Talvez ele não tenha, talvez nós não tenhamos tal resposta, e frequentemente não temos. Pois Deus sabe o sentido pleno da vida, e nós não, mas sabemos que há um sentido. Por isso nos é dado na condição humana, não só o fato de repente sermos superiores, dizer para quê, né? Pois há um sentido na vida, mas o porquê, que é aquela condição do presente mesmo. Então, soberania de Deus, sofrimento da condição humana, direito a perguntar, a questionar a Deus, coitados de nós, mas é o recurso que temos, e de esperar o retorno desse diálogo, de que Deus nos responda, de que Ele abra a porta do diálogo. Finalmente Ele consola nossos corações como consola o coração de Jó. São algumas coisas dessas passagens aqui imediatas, tá? Acompanho todo o livro, mas estamos pensando aí nos capítulos 7, 10, 13 a 14, 6. E hoje ficamos por aqui, tá bom? Muito obrigado.